Durante sessão da Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados, o deputado federal Felipe Barros, aliado do presidente Jair Bolsonaro, pronunciou-se a respeito de declaração do ministro Dias Toffoli, do Supremo Tribunal Federal, que afirmou que haveria, no Brasil, um semipresidencialismo com um controle de poder moderador exercido pelo STF. O deputado assestou: apesar de soar estranha no ouvido a fala do ministro Dias Toffoli do STF, é uma análise realista do momento que nós estamos vivendo. Temos um judiciário agigantado que, lamentavelmente, vem se atribuindo, vem roubando prerrogativas e competências institucionais do Poder Legislativo e do Poder Executivo. Tudo isso sem voto. O deputado Felipe Barros explicou a gravidade da questão. Esse é o maior problema a ser enfrentado em nosso país. Nossa Constituição diz que todo poder emana do povo, exercido através do poder direto ou por meio de seus representantes eleitos. A Constituição não fala que todo poder emana do judiciário. O parlamentar prosseguiu: não está nas atribuições do poder judiciário ser o poder moderador. A história nos ensina que, se teve um grupo político que aparelhou as instituições, foi o PT. O que foi o mensalão? Nada menos que fechar o Congresso Nacional comprando apoio de parlamentares. Quem escolhia ministros do STF com base em suas preferências e ideologia foram os governos passados. Todos já viram o vídeo do ex-ministro José Dirceu dizendo que escolheu um ministro porque ele se comprometeu a votar de determinada maneira no processo do mensalão. Felipe Barros alertou: é chegada a hora de defender as prerrogativas e competências dos parlamentares. Embora os alertas sobre a invasão de poderes por parte do Supremo Tribunal Federal venham se acumulando, até o momento não há sinais de que o Congresso, considerado como um todo, pretenda defender suas prerrogativas. Nem a Câmara nem o Senado reagiram institucionalmente à quebra de sigilos ou à censura de parlamentares, nem mesmo à prisão de um deputado federal. No Senado, os pedidos de impeachment de ministros do Supremo Tribunal Federal apenas se acumulam nas gavetas da presidência e a sabatina do indicado pelo presidente Jair Bolsonaro para a corte aguarda há meses que um único senador, Davi Alcolumbre, se digne a pautá-la. Parlamentares, cidadãos comuns e veículos de mídia conservadores que expressem suas opiniões ou que relatem opiniões e pronunciamentos de conservadores sobre a Suprema Corte são perseguidos, sujeitos a prisões, censura, buscas e apreensões e confiscos. A Folha Política, que já teve sua sede invadida e todos os seus equipamentos apreendidos, atualmente tem sua renda confiscada a mando do ministro Luiz Felipe Salomão, ex-corregedor do Tribunal Superior Eleitoral, com o apoio e respaldo do presidente daquela casa, Luiz Roberto Barroso. Outros veículos de imprensa conservadores também sofreram o mesmo confisco e alguns já fecharam as portas. Se você apoia o trabalho da Folha Política e pode ajudar a impedir o fechamento do jornal, doe qualquer valor através do Pix usando o código ajude@folhapolitica.org ou o QR Code que está visível na tela. Caso prefira transferência ou depósito, a conta da empresa Raposo Fernandes está disponível na descrição do vídeo e no comentário fixado no topo. Assista. Quero dizer que assinei recentemente uma proposta de emenda também do deputado Bibo Nunes nesse sentido. E passo a palavra aqui ao deputado Felipe Barros, depois o deputado Pompeu, se quiser ainda fazer uso da palavra. Obrigado, presidente. Deputada Bia Kicis, nobres colegas, deputados e deputadas. Apesar de soar estranho no nosso ouvido a fala do ministro Dias Toffoli, é uma análise realista do momento que nós estamos vivendo. Porque nós temos um judiciário agigantado que, lamentavelmente, esse judiciário agigantado vem se atribuindo e roubando prerrogativas e competências constitucionais do Poder Legislativo e do Poder Executivo. Tudo isso, deputado Lucas,
como você disse, Vossa Excelência disse, sem voto. Sem voto, deputada Bia Kicis. Esse talvez seja o maior problema a ser enfrentado, no meu ponto de vista, no nosso país, deputado Pompeu. Porque a nossa Constituição diz que todo poder emana do povo e que esse poder ele é exercido através do poder direto da população ou por meio de seus representantes eleitos. A Constituição não fala que todo poder emana do Judiciário. A Constituição também não fala que o Judiciário ou que a nossa Suprema Corte tem o poder moderador. Não está dentro das atribuições do Supremo Tribunal Federal moderar conflitos existentes ou dentro do Parlamento ou entre Parlamento e Executivo. Agora, deputada Bia, eu ouvi aqui, nessa tarde, parlamentares afirmarem que a PEC de autoria de Vossa Excelência era uma PEC casuísta e que, na verdade, o presidente Bolsonaro quer aparelhar as instituições brasileiras. O que é, obviamente, uma mentira e uma falácia. Ninguém em sã consciência pode acreditar nisso, porque convém nós lembrarmos a história. E a história nos ensina que se teve um partido, um grupo político que aparelhou as instituições, esse grupo político é o Partido dos Trabalhadores. O que foi o Mensalão? Não foi nada mais, nada menos do que fechar o Congresso Nacional e comprar o apoio de parlamentares, fazendo com que o parlamento deixasse de ter a sua autonomia. Isso foi o Mensalão. Na prática, portanto, fecharam o parlamento brasileiro. Anularam as competências legislativas da Câmara e do Senado. Muito se falou aqui sobre as indicações do presidente, eventuais indicações do presidente Bolsonaro, caso a PEC de autoria da deputada Bia Kicis seja aprovada. Mas o fato é que quem escolhia os ministros do Supremo Tribunal Federal, de acordo com as suas respectivas ideologias, até, dizem, orientações sexuais, foram os governos passados. Todos aqui já viram aquele vídeo, deputado Diego Garcia, do ex-ministro Zé Dirceu, dizendo que escolheu um dos ministros porque esse ministro se comprometeu a votar de alguma maneira no julgamento da ação penal 470, o Mensalão. Então, não somos nós os causuístas. Não somos nós os causuístas. Aliás, essa PEC e essa discussão sobre a composição do Judiciário, em especial da Suprema Corte, é uma discussão que vai legislatura após legislatura e está sempre sendo debatida aqui na CCJ. Então, senhora presidente, para concluir, eu só queria dizer o seguinte: está na hora do Congresso Nacional, do Poder Legislativo, defender as suas próprias prerrogativas, defender a sua autonomia, defender a liberdade dos parlamentares. Não se trata de ataque ao Supremo, de crítica a X, Y, Z. Se trata de defendermos as competências constitucionais do Poder Legislativo. Eu estava até dizendo esse final de semana que se hoje alguém quer fazer política, é melhor entrar para um concurso do Ministério Público Federal ou passar num concurso de juiz. Porque ele sim tem imunidade material, ele sim tem aquilo que nós deixamos de ter. Hoje um ministro, um juiz, um membro do Ministério Público pode falar aquilo que quer. Nós, parlamentares, não podemos mais. Nós temos um deputado federal hoje que não pode conceder entrevistas. O deputado Daniel Silveira. Não estou entrando aqui naquilo que ele disse ou aquilo que ele deixou de dizer. Eu estou dizendo aqui que é chegada a hora que nós precisamos, independente dos partidos políticos, defender as competências e as prerrogativas dos parlamentares. Hoje é o Daniel Silveira, amanhã é outro parlamentar de algum outro partido. Então nós precisamos, nessas horas, presidente e deputada Bia Kicis, defender aquilo que a Constituição Federal disse e disciplinou, que são as competências e as prerrogativas do Poder Legislativo. Nós não podemos mais admitir, para concluir agora, finalmente, acontecer como aconteceu na discussão do Código Eleitoral, em que, apesar do meu respeito pela nobre deputada e amiga Margarete Coelho, que foi relatora do Código Eleitoral, disse uma frase, enquanto relatava esse projeto, que era o seguinte, que ela havia pegado os julgamentos do TSE e colocado para dentro do Código Eleitoral. Vejam a inversão que nós chegamos. Em vez de nós legislarmos para o Judiciário aplicar, chegamos ao ponto do Judiciário legislar e a gente ratificar a decisão do Judiciário nas nossas leis.
Então chega, presidente. Está na hora da gente defender as nossas competências. Obrigado. Deputado Pompeu de Matos. Presidente, eu quero pedir vênia a Vossa Excelência e dizer que hoje nós estamos aqui evoluindo de maneira assim muito madura, me parece, e exatamente a partir da discussão de uma PEC proposta por Vossa Excelência, que eu tenho muita transparência em dizer que eu concordo com a PEC e só faço uma ressalva a ela em relação ao status quo, o momento que o STF garanta aos ministros que estão lá até os 75 anos ou coisa semelhante, e que essa mudança valha daqui para frente. Isso permite uma reflexão, que a gente amadureça aqui e que a gente possa chegar a um consenso de maneira coletiva, com um olhar plural. Não adianta nós ficarmos aqui falando mal do STF, do STJ, do Poder Judiciário, do Ministério Público. Não adianta. O que nós precisamos fazer, e nós temos poder para isso, e eu diria mais do que isso, deputado, nós temos o dever de fazer regras. E eu diria assim, se tem alguém que está falhando, somos nós. Nós estamos falhando, porque o Poder Judiciário não pode fazer leis. Agora, no vácuo das leis, eles se aproveitam. Eu vou citar um exemplo. Nós aprovamos aqui um projeto de lei dizendo que um ministro sozinho não pode dar uma liminar contra esta casa. Não pode sozinho ele uma liminar que possa modificar uma decisão que essa casa tomou. Não pode dar uma liminar sozinho contra o Senado. Não pode dar uma liminar um só ministro contra uma decisão do presidente da República. Uma decisão monocrática de um juiz. Põe o presidente da República de joelho. Põe a Câmara dos Deputados de joelho. Põe o Senado de joelho. Quando não, põe os três de joelho. E nós aprovamos aqui uma lei dizendo que o ministro não pode fazer isso. E pasme, aprovamos aqui, aprovamos no Senado e o presidente da República vetou. E o que é pior, nós mantivemos o veto. Nós dissemos para o judiciário que ele, judiciário, nos bota de joelho e nós concordamos em se ajoelhar para eles. Nós, o que eu estou dizendo aqui, ó, em alto e bom tom, nós fizemos isso contra nós. E aí a gente vai na rua e grita contra o STF. Não adianta. Nós temos que fazer uma lei, uma regra objetiva, que coloque cada um na sua caixinha. O judiciário no seu espaço, o legislativo no seu espaço e o executivo no seu espaço. Eu tenho um projeto de lei aqui que diz, de novo, repete a mesma cena, que um ministro, só um ministro não pode ter uma decisão monocrática contra a Câmara, contra o Senado, contra o presidente da República e muito menos contra os três entes. No entanto, esse projeto está aqui. Aliás, tem um outro colega deputado que tem o mesmo projeto, muito parecido. Acho que é o delegado... Já está pautado, é o deputado João Campos, delegado João Campos, que é o relator, e o Francischini é o relator. Nós temos que votar esse projeto e colocar o STF no lugar dele. Cada um no seu quadrado. Agora, se nós não fizermos isso, não adianta falar mal do Poder Judiciário, porque se nós damos para ele as prerrogativas, eles usam as prerrogativas que têm. Então nós temos que tirar essa prerrogativa. Ele não pode. Como é que um só juiz coloca o presidente da República de joelho? Como é que um só juiz coloca o presidente da República e a Câmara? Eu dou um exemplo. Nós aprovamos aqui nessa casa o juízo de garantia. Aprovamos. É lei. Aprovado na Câmara, aprovado no Senado, o presidente da República sancionou e um juiz só, diz que não vale. Só um juiz sentou em cima e está lá sentado em cima, chocando os ovos da gança. Só um ministro fez isso e nós concordamos. Nós dizemos amém. Então não dá para concordar. Então eu não falo mal do judiciário. Eu proponho leis para regrar as coisas. Aliás, como dizia Honório Lemes, o Leão do Caverá, eu quero leis que regulem homens e não homens que regulem leis. Então nós temos que fazer uma lei para regrar, para que nos respeite. As questões da justiça eleitoral, não é a justiça eleitoral que tem que dizer como é que tem que ser.
É o parlamento que tem que dizer como é que é, e a justiça eleitoral fiscaliza aquilo que foi dito para que seja feito aquilo que foi escrito. Mas hoje está tudo invertido. Mas só tem um culpado, é nós mesmos. Minha percepção. Humilde, modesta e sincera. Então nós temos que ter esta leitura, esta clareza, no que me chame que eu sou parceiro. E isso não é direita, isso não é esquerda. Isso é parlamento, isso é autonomia, é seriedade, é responsabilidade de nós para conosco mesmo e com o cidadão, contra a população. Porque lá fora hoje o povo fala mal do Poder Judiciário, fala mal do Supremo. Agora estão começando a falar mal de nós, dizendo assim, tá bem, mas o Supremo faz. E o que vocês estão fazendo para eles não fazer? Nós estamos fazendo o que o peixe faz. Nada, nada, nada. Então vamos fazer leis. Vamos botar as coisas em ordem. Então eu vou encerrar, presidente, mas eu precisava dizer isso com transparência, com clareza. O Poder Legislativo tem que recuperar as suas prerrogativas na forma da lei, na forma das regras. Não adianta um deputado ir lá falar mal de um ministro, falar mal de outro ministro. O deputado vem aqui, tem que apresentar um projeto fazendo as coisas de acordo com regras objetivas e transparentes. A hora que nós fizermos isso, nós vamos dar ao parlamento a responsabilidade e a prerrogativa que precisa para desempenhar a missão que o povo nos confiou. Muito obrigado. Obrigado, deputado. Queria só dizer que essa sua fala, ela se encaixa perfeitamente num trabalho que tanto eu, deputada Cristonieto, deputada Carol Detone, deputado Luiz Felipe Orlens Bragança, deputado Diego Garcia, deputado Felipe Bastos, estamos tentando fazer nossa CCJ sem muito sucesso, porque toda vez que algum projeto surge nesse tema, o discurso é que nós queremos atacar o Supremo. E nós queremos resgatar a hombridade desse parlamento, que se anda de joelhos. Basta ver o que aconteceu com a prisão do deputado Daniel Silveira e tantas outras situações que continuam acontecendo. Nada mais havendo a tratar e em virtude também da ordem do dia que acaba de iniciar, convoco para amanhã, quarta-feira, dia 17 de novembro, às 9 horas, reunião deliberativa extraordinária com pauta publicada. Está encerrada a reunião. Muito obrigada, uma boa tarde a todos.